Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as alterações geniturinárias que acontecem no envelhecimento e algumas outras que também são importantes da gente comentar. Não vou entrar em outros sistemas porque eu vou ter outras oportunidades para falar de outros sistemas com vocês, né, no contexto do envelhecimento, mas inicialmente eu queria falar sobre o sistema renal, tá? Vamos começar então. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é sobre as alterações na composição corporal, né? A gente sabe que quando a pessoa envelhece, ela tem alteração na composição do corpo dela, né? E quais alterações que são essas? Diminuição da celularidade, que vai inclusive atrapalhar a função de alguns órgãos, tá? Especialmente do rim, nesse caso aí que eu vou comentar com vocês. Redução da água intracelular, né? A gente sabe, é sabido, né? Que a pessoa idosa, ela tem um nível de desidratação maior do que a pessoa adulta, né? Do que a pessoa adulta jovem também, né? E aí a gente tem que pensar também na questão farmacológica disso, né? Se a gente tem, então, um idoso que tem uma quantidade de água intracelular menor, né, reduzida, quando a gente vai pensar na dose, né, na posologia de medicamentos que são fármacos hidrossolúveis, a gente tem que pensar que esses medicamentos eles vão ficar em concentrações maiores no idoso, né? Se a gente der uma dose equivalente ali à dose que a gente dá para o adulto jovem, para o adulto, né? Então a gente não pode fazer isso, a gente precisa modular, né? A gente precisa regular essa dose para o contexto fisiológico, né? Para a composição corporal do idoso, tá? Então a gente precisa pensar nisso porque a gente pode ter um efeito adverso decorrente dessa alteração aí quando a gente coloca um fármaco hidrossolúvel para esse idoso, tá? Além disso, redução da musculatura, a gente sabe que o idoso tem esse contexto da sarcopenia, tá? Geralmente a gente vai ter a perda de fibras do tipo 2 que são de contração rápida, né? E essa perda de fibras do tipo 2 que são de contração rápida, ela vai ser principalmente na região da mão, dos braços, tá? E vai acabar gerando, então, uma perda de força muscular também, certo? Além disso, aumento da gordura corporal, tá? E esse aumento de gordura corporal, ele vem associado, né, aliado a uma alteração na distribuição, né, da gordura corporal, principalmente quando a gente fala das mulheres. Porque antes a mulher, ela tem uma distribuição ginecoide, né, de gordura. Ela acumula mais gordura nas coxas, no quadril. No caso do homem, ele acumula mais na cintura pélvica, no abdômen. Quando a mulher envelhece, e o homem envelhece também, eles acabam depositando mais gordura na região da cintura pélvica, tá? Para o homem não houve alteração, né, na forma de distribuição de gordura, mas para a mulher houve alteração. E a gente vai perceber então essa alteração de composição, né? E aí a gente tem que pensar nos fármacos de novo, né? Os fármacos que são lipossolúveis, eles vão ter uma ação prolongada no idoso, porque você tem mais tecido adiposo para pegar aquele medicamento e solubilizar ele. Então, a gente precisa pensar também na dose que a gente vai administrar para o idoso quando a gente pensa em medicamentos lipossolúveis. Sim? Bom, além dessas alterações de composição, a gente precisa pensar na alteração da pele, né? O idoso, ele tem um ressecamento, uma diminuição de glândulas sebáceas, mas não é tanto assim, tá? Mas o ressecamento, ele é mais pronunciado por conta da desidratação, tá? Existe um espessamento da pele com papilas dérmicas menos profundas, tá? Isso acaba gerando uma menor junção entre a derme e a epiderme, o que acaba predispondo, então, o idoso a ter maior formação de bolhas e também de ter lesões na pele, tá? Por conta disso, ok? Tem uma diminuição do número de melanócitos, tá? E essa diminuição de melanócitos, quando está associada à reposição lenta de células da epiderme e maior tempo de exposição aos raios ultravioleta, esse idoso acaba tendo uma predisposição maior para desenvolvimento de câncer de pele, tá? Além disso, a diminuição das fibras elásticas e colágenas na pele também vai acontecer, que acaba fazendo com que haja uma perda de resiliência dessa pele e também formação de rugas, que a gente sabe que é muito comum no envelhecimento, né? E por fim, quando a gente pensa na pele, né? Existe uma diminuição da vascularização, que gera uma palidez, né, na pele do idoso, que é comum da gente encontrar, e também o aumento da ocorrência de dermatite, justamente por conta dessa diminuição de vascularização, certo? Bom, além disso, o idoso acaba tendo ali uma alteração nas pálpebras, né?
Que alteração que é essa? Né? As pálpebras no idoso, elas têm um aumento de flacidez, principalmente na pálpebra superior, mas na pálpebra inferior também, tá? Quando você tem aumento de flacidez das pálpebras, você perde a acuidade visual, você perde o campo visual, tá? No caso da pálpebra superior, perde o campo visual lateral, né? E no caso da pálpebra inferior, o que que vai acontecer? Você vai ter um lacrimejamento um pouco mais incomodativo. Mesmo que o idoso produza menos lágrimas do que o adulto e do que a criança, do jovem, mas ele vai ter uma maior liberação dessas lágrimas, porque essa pálpebra dele está flácida, né? A pálpebra inferior dele está flácida. Então ele acaba tendo um lacrimejamento um pouco mais incomodativo do que ele teria normalmente. Além disso, o idoso tem uma atrofia da face palpebral, tá? Que acaba gerando uma herniação da gordura orbitária, que gera aquelas bolsas que ficam embaixo dos olhos nos idosos, tá? E a atrofia da aponeurose do levantado da pálpebra, que faz com que a pálpebra cubra a pupila, né, por maior é, espaço, né, por maior área, e isso acaba, então, gerando uma maior facilidade para acidentes nos idosos, assim como é o caso da flacidez da pálpebra superior, tá? Alteração dos fâneros, diminuição das glândulas sudoríparas, quando isso é somado à diminuição dos vasos sanguíneos da derme e a espessura diminuída, né, do tecido subcutâneo, você acaba tendo uma dificuldade maior para ter regulação no idoso, tá? As glândulas sebáceas, elas acabam se mantendo no total, né? Mas elas ficam maiores e com uma menor produção, tá? Então elas são um pouco mais atrofiadas. E aí o idoso tem uma diminuição da produção de gordura, de sebo na pele, tá? Além disso, o idoso tem uma perda de melanócitos nos bulbos capilares, o que faz com que haja um embranquecimento dos cabelos, né? As unhas ficam mais quebradiças e frágeis e diminui o número de corpúsculos de patina demais, né? Que diminui a sensibilidade à pressão e o tato epicrítico e fazem com que o idoso, então, tenha mais lesões, porque ele não percebe algum agente aí que vai gerar um dano na pele dele, principalmente dos pés, né? Então é muito perigoso isso daí. E aí a gente chega nas alterações renais, né? O que que vai acontecer com os rins? O idoso ele tem uma perda, né, do tecido renal, começa ali após os 50 anos de idade, tá? E essa perda de tecido renal, ela vai acontecer principalmente ali na região do córtex renal, tá? E vai atrapalhar a concentração urinária e a filtração renal já de cara, tá? É, o tecido renal que está sendo perdido, ele está sendo substituído por tecido gorduroso e por fibrose, tá? O tecido fibroso. A função renal ela vai chegar à metade, né, da sua potência, né, da sua potencialidade aos 85 anos de idade, tá? Paralelamente a isso, ocorre uma diminuição do fluxo plasmático, né, que antes era de 600 ml por minuto e agora fica, né, no idoso de 300 ml por minuto, tá? Para compensar, o rim mantém a vasodilatação com aumento de prostaglandinas, que contribui para o aumento da lesão renal quando esse idoso utiliza anti-inflamatórios não esteroides, tá? Então aí a gente consegue perceber mais um exemplo, né, de como que a gente deve manejar os fármacos nos idosos, que a gente sempre vai precisar pensar na função renal dele, se está preservado ou se não está, né? Beleza. As funções glomerular e tubular também vão ficar alteradas quando a gente pensa, então, no idoso, tá? Quando eu penso na função glomerular, em caso de sobrecarga do glomérulo, né, eu tenho piora significativa da taxa de filtração glomerular e aumento da permeabilidade celular com perda de proteínas pela urina, né? Então, o idoso, ele vai ter uma maior liberação, né, de proteínas se ele tiver uma sobrecarga proteica ali nos rins, tá? E as alterações tubulares, né? Você tem uma perda de resposta do túbulo coletor ao ADH, então ele perde a sensibilidade dele ao ADH, o que gera problemas para a concentração da urina, que a gente sabe que o idoso vai enfrentar, tá? Além disso, tem uma diminuição da capacidade renal de concentração e de conservação do sódio, tá? Os idosos eles são mais propensos à hiponatremia e à hipopotassemia, principalmente quando estão em dietas restritivas e quando tem uso de diurético, tá? Então, para a gente manejar, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica no idoso é muito complicado, porque a gente não pode utilizar principalmente diuréticos tiazídicos, né? Além disso, a gente sabe que o idoso ele tem ali o que a gente chama de poliúria noturna, né?
até mesmo pela mudança de liberação do ADH, né? O contexto de liberação do ADH muda no corpo do idoso, isso também altera esse contexto aí, né, da poliúria dele noturna, tá? E outro motivo para essa poliúria noturna é a alteração do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que também vai gerar esse efeito, tá? Bom, além disso, tem uma redução na acidificação da urina, certo? Você tem uma alteração dos vasos renais, né, que é uma alteração. Essa alteração dos vasos renais vai acontecer a partir dos 40 anos, em todos os vasos renais que acabam sofrendo uma extensa esclerose, tá? E essa extensa esclerose que é gerada, ela acaba gerando também uma diminuição do lúmen, né? E substituição das células musculares por depósito de colágeno, tá? Essa diminuição do lúmen, ela vai gerar modificação do fluxo laminar do sangue e facilita a deposição lipídica, né, nas paredes dos vasos. E a substituição das células musculares por depósito de colágeno acaba gerando redução da elasticidade desses vasos, tá? Vai acontecer principalmente nas artérias arqueadas e interlobares dos rins, sim? Bom, alteração nos glomérulos, né? Eu já tinha comentado um pouco anteriormente, mas vou comentar um pouco mais aqui nesse momento, né? Os glomérulos, eles sofrem redução do número a partir da quarta década de vida e modificações estruturais. Essas modificações estruturais são a expansão das células mesangiais e o espessamento da membrana basal, tá? E esse espessamento da membrana basal, aliado com a expansão das células mesangiais, leva à diminuição da área de filtração e diminuição da permeabilidade glomerular, o que acaba proporcionando uma diminuição do ritmo de filtração glomerular, ou seja, uma redução do TFG, no caso desse idoso. É, Existem alterações funcionais, né, nos rins, atreladas às alterações anatômicas, né, as alterações estruturais que acabam aparecendo ali no caso do idoso. E essas alterações funcionais, elas são basicamente alterações do fluxo sanguíneo renal, tá? Que vai acabar ocorrendo ali uma redução do fluxo sanguíneo, né? E passa ali do que antes era cerca de 600 ml por minuto para 300 ml por minuto. Alguns autores falam 700 ml por minuto, né? Mas não faz tanta diferença assim, devido então às modificações do endotélio, né? E principalmente a vasoconstrição. Nesse caso aqui eu não estou falando das alterações estruturais, não, tá? São alterações funcionais que acabam levando a essa redução do fluxo renal, fluxo sanguíneo renal, tá? O ritmo da filtração glomerular, é, eu vou pensar então que tem uma perda de cerca de 10% da TFG, da taxa de filtração, a cada 10 anos de vida da pessoa, tá? E aí é necessário observar que a creatinina é resultado do metabolismo muscular, então, no caso do idoso, já vai estar reduzido. Eu não posso utilizar ela tão assim cegamente como fator para avaliar a função renal, tá? No idoso, principalmente, né? E outra coisa é que você tem um aumento desproporcional da ureia plasmática nos idosos, a gente nem sabe muito bem por quê, mas acontece. Então você vai observar isso nos exames laboratoriais também do idoso, tá? Capacidade de reserva renal no idoso, ou seja, aquela diferença entre a TFG com ou sem o estímulo proteico está diminuída, ou seja, o idoso ele já libera uma quantidade de proteínas, mesmo sem a sobrecarga, né? Além disso, né, no idoso, o balanço de sódio está caracterizado por níveis plasmáticos limítrofes, tá? Estão no limite da normalidade. É, os mecanismos de controle do sódio, como o sistema renina-angiotensina-aldosterona, está reduzido. PNA está aumentado no idoso. A redução da taxa de filtração glomerular, que leva a uma maior perda de sódio, né? Uma maior natriurese por unidade de glomérulo, tá? E pensando, né, no balanço de sódio, a gente também tem que pensar que existe um risco maior para hiperpotassemia no idoso, tá? Principalmente quando a gente está tentando é, utilizar ali um antihipertensivo, portador de potássio, por exemplo, pode acabar piorando esse quadro de hiperpotassemia, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção com isso no idoso.
Alterações do trato urinário inferior, então alterações no ureter, na bexiga e na uretra. Quais alterações que são essas, né? No idoso, o ureter ele tem uma maior contratividade, né? E um progressivo aumento do diâmetro desde a infância. Então, o ureter ele vai aumentando o diâmetro dele e tendo uma maior contratividade quando chega na fase da vida adulta, né? E quando a pessoa fica idosa, isso fica maior, mais amplificado, né? No caso da bexiga, você tem uma maior deposição de colágeno nas três camadas do músculo detrusor, que acaba gerando a hiperatividade do músculo, né? Mas lembrando que quando o músculo está em hiperatividade, isso causa um quadro de incontinência urinária. Isso não é próprio do envelhecimento, tá? Quando você tem já incontinência urinária, você está falando do processo patológico. E aí é um processo muito mais da senilidade do que da senescência, certo? E a uretra, nos homens não vai ser tão alterada assim não, tá? Mas no caso das mulheres ocorre diminuição da pressão uretral máxima e diminuição do comprimento funcional. Bom, isso aqui é só um esquema, né, que demonstra pra gente as alterações hormonais relativas ao envelhecimento. Então, o que que a gente vai observar aqui? Então, o que que eu vou encontrar aqui nesse caso? Eu vou encontrar um aumento da PNA, né, que está relacionado com a vasodilatação, com a redução da renina e o aumento da excreção de sódio e água, principalmente isso daqui, que é a principal função dele, né? E em resposta ao aumento do PNA, você acaba tendo um aumento da aldosterona, uma redução do ADH e uma redução da sede, tá? Bom, aqui estão os fatores de risco para desenvolvimento da hiponatremia nos idosos, né? Então, os diuréticos são o principal fator de risco, principalmente o diurético tiazídico, né? Os fármacos anti-inflamatórios não esteroides, que a gente sabe que tem um nível ali de toxicidade renal aumentado, principalmente para os idosos que já têm uma redução de fluxo renal, né? Uma redução de filtração glomerular, né? A desmopressina, que é sintético análogo ao ADH, também vai causar hiponatremia, né? Vai gerar um quadro maior de hiponatremia. Antidepressivos tricíclicos, como é o caso da amitriptilina, né? Inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como é o caso da fluoxetina. Fármacos antiepiléticos, né? Como é o caso da carbamazepina e a motrigina, e a motrigina, né? No caso. Agentes quimioterapêuticos, né? Nicotina e a morfina são todos fatores de risco aí para desenvolvimento de hiponatremia no idoso, certo? Pessoal, foi isso, né, que eu queria falar com vocês sobre a função renal, né, a alteração da função renal no envelhecimento. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.